Olá, seja bem-vinda ao canal da Colorida no YouTube. E hoje eu vou te ensinar como usar o painel da coleção Colorida Mais Catex, uma coleção muito especial, inspirada na natureza. Antes de continuar a aula, preste atenção no que eu vou falar aqui, tá? Não pule, isso é importante para qualquer projeto que você for fazer no painel, tá bom? Da coleção Colorida Mais Catex. Bem importante, então não pule essa parte, tá? Então, esse painel, ele é feito em sarja impermeável. A sarja, ela é um tecido feito em algodão, tá? Que tem os encontros aqui dos fios, tá? E isso, quando faz esses encontros, né, da trama com o urdume, existe o viés, tá? E esses tecidos, eles não ficam bem certinhos, bem retinhos. Você precisa ajustar o material muitas vezes, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês uma outra sarja, tá? Que tem também essas formas geométricas, tá? Porque aqui são formas geométricas, né? Vocês não conseguem ver aqui, ó, que tá um pouquinho torto, né? Por quê? É um tecido que tem viés, tá bom? Então, tá gravado aqui em um material estático, como um material sintético, né? Então, aqui você precisa ajustar muitas vezes, porque mesmo que a impressão esteja certinha, pode ser que alguma parte esteja um pouquinho torta por causa do viés do material, tá bom? Então, eu vou te mostrar aqui, por exemplo, essa sarja, também lá da Catex, tá? Para eu poder mostrar para vocês, ó, o jeito que ela tá vendo que ela tem os squares aqui, né? Então ela tem formas geométricas, são quadradinhos, né? Então eu vou colocar, ó, a minha régua bem certinho aqui na orelha do tecido, vocês estão vendo? E aqui, ó, não fica reto, vocês estão vendo, ó, que começa aqui e termina bem aqui. Não tá reto. Para que você possa usar esse material aqui, você precisa ajustar o material, né? Ajustar o material para que você possa usar retinho, né? Porque você não vai usar torto, você vai usar reto. Então, você ajusta o material, coloca aqui a régua, vê se já tá bom. Ou ainda não tá vendo? E você vai ajustando o que for preciso para que você possa usar esse material. É assim nesse material, porque, repetindo, ele é um material feito com algodão, né, com a trama, o urdume que se encontra e faz o viés. Então, o tecido, ele próprio, ele entorta um pouco, tá? É da mesma forma, a mesma coisa no nosso painel, tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, eu vou colocar, por exemplo, nessa peça aqui que é a shoulder bag patch, tá? Então, eu vou colocar aqui embaixo, ó, tá vendo? Essa parte aqui, ela tá retinha, já essa, ó, ela fica torta, não tá reta, né? O que que eu preciso fazer? Ajustar o material, tá? Ajustar o tecido para que ele vá ficando mais retinho, ó. Agora já tá retinho, tá bom? Então, você precisa ajustar isso em todas as partes, tá? Então, aqui, ó, nessa flower maior, você vai colocar a sua régua. Ah, tá certinho, beleza. Então, antes de você estruturar, você vai ajustar, tá bom? Então, você pode cortar a parte, tá? E depois estruturar. Ajusta bem e depois estrutura, tá? Então, eu vou cortar essa parte aqui, tá? Para exemplificar. Vou ajustar e depois é só estruturar, tá? O que que eu costumo fazer? Eu ajusto toda a parte aqui mesmo, tá? Vou cortar aqui uma parte para poder mostrar para vocês. Essa aqui que eu tinha mostrado que estava torta, eu já ajustei, já corrigi, tá? Por quê? É um tecido, né, que tem viés, repetindo. É importante prestar atenção nisso para que você não acredite assim, ah, esse painel não tá certo, esse painel tá errado, não vou conseguir utilizar. Você vai conseguir utilizar sim, porque ele é, mais uma vez, um tecido, tá? Que ele tem o viés, então você precisa ajustar. Isso é para qualquer tecido que tenha formas geométricas, né? Tenha linhas, tá? Para que você possa conseguir fazer certinho, tá? Então, se você vai usar uma estampa, igual eu mostrei, que tem uma forma geométrica, né? Vai acontecer a mesma coisa. Então, o que que você precisa fazer? Ajustar, tá bom? Então, o que que eu faço, tá? Vou cortar aqui, só para exemplificar para você, tá? Isso é para qualquer projeto que tenha no painel. Você pega uma régua, ó, coloca aqui, vê se tá reto aqui, essa minha régua é de patchwork, tá? Se tá reto aqui,
Ok? Ó, o meu tá aqui, ó, tá certinho. Se não tiver, ajusta. Dá uma puxadinha e ajusta, tá? Então, faça isso com todos, tá? Que você perceber que tá torto. Porque é um material com viés, tá? Porque muitas vezes, a gente, antes de saber, né? Porque nem todo mundo conhece esse material, nem todo mundo usa com frequência esse material sarja, né? E acaba acontecendo isso, a pessoa se assusta, tá? Pode acontecer isso com você. Então, aqui, ó, vou ajustar um pouco mais. Esse daqui que tá mais tortinho, vou ajustar um pouco mais. Então, eu posso estruturar dessa forma, tá? Então, eu ajusto bem e estruturo. Ó, esse aqui também tá um pouquinho. Eu vou ajustar esse daqui. Então, agora tá retinho. Então, aqui tá certinho, tá? E eu vou, então, estruturar e cortar, tá? Já com a estrutura. Ah, Cami, não, eu quero cortar primeiro e depois eu estruturo. Não tem problema. Você pode vir aqui, fazer o corte do material, ajustar ele retinho na sua base de corte, no seu, com a sua régua, tá? E depois estruturar. Mas aí você vai estruturar depois que você tiver feito o ajuste, tá? Que você vai precisar fazer em qualquer tecido, tá? Em qualquer tecido que tenha formas geométricas, tá? Pelo que eu acabei de explicar. Ajusta, corta e se precisar, você ajusta, tá? Cortei. Então, ó, vou colocar aqui, ó, retinho na minha base. Retinho aqui na minha base de corte. Beleza. Então, ó, vou dobrar ao meio para vocês poderem ver. Ó, tá retinho, certinho, tá? É só ajustar, ok? Então, ó, fica bem certinho, é só você ajustar, tá? Isso é para qualquer parte dos moldes aqui do projeto, tá? Dos projetos, de todos os projetos, tá? Você ajusta e depois você estabiliza, né, com o seu estruturador, tá bom? Então, você pode ajustar aqui mesmo, colocar o estruturador e cortar tudo, tá? Ou você pode cortar um a um, ajustar, se for preciso, tá? Coloca na sua base de corte retinho ou com a sua régua, igual eu tô explicando, tá? E estrutura depois, tá bom? Então, isso é importante você prestar atenção, tá? Para que você não fique achando que o painel não é um painel correto, tá? A impressão está super certinha, porém, a gente trabalha com esse tipo de material, que é um material que tem viés, ok? Então, é isso aí, vamos lá continuar a nossa aula. E essa coleção, ela tá show, tá? Então, além das estampas principais, que são 5 estampas, nós temos as estampas composê de cada estampa principal. Então, a gente tá aqui facilitando sua vida, né? Trazendo a estampa principal com a estampa de composê, né? Então, são no total 10 estampas e a gente tem nessas 5 estampas, tá? Com seus composês, a gente juntou aí a estampa com o composê e criou projetos com essas estampas, né? Então, a gente tem os painéis, né? Que é o que eu vou ensinar para você aqui nessa aula e nas outras aulas que também são do painel, tá? Então, em cada aula eu vou te ensinar uma peça diferente, né? Que tem lá no painel, então são 5 projetos, né? Vou te apresentar aqui, tá? O painel, tá? Todo ele para você poder conhecer aqui nessa aula, tá? E vou te mostrar as estampas que tem. Então, lembra, a gente uniu em cada painel a estampa principal com o seu composê. Eu vou te apresentar o painel aqui, tá? Todos são da mesma forma e eles têm, ó, os pontilhados, tá? Que é entre esses pontilhados que fica cada projeto, né? E ele tem o nome, tá? E as orientações. Então, eu vou abrir aqui para você conhecer como é que é e vou te mostrar as estampas, tá? Disponíveis. Então, cadê eu? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, é um painel grande, né, que tem, então, nele, separado, pontilhado, repetindo, né, vou mostrar esse daqui, por exemplo, né, esse daqui é a shoulder bag patch, então, tem as partes aqui, ó, no pontilhado
peça, né? E as aulas aqui que você vai assistir, né? Em cada aula tem um projeto aqui que eu vou ensinar você, tá? Então, essa estampa aqui, ela é a estampa Canto dos Pássaros para você conhecer, né? Às vezes você, nesse momento, adquiriu uma estampa, mas você pode conhecer e adquirir outras estampas, porque esses projetos são projetos exclusivos da Colorida, né? Então, são projetos muito bons de venda, projetos muito bonitos, né? E com as estampas bem colocadas, eles ficam maravilhosos, né? Dão um tchan, assim, na peça, né? Então, essa aqui é a Canto dos Pássaros. Essa é a estampa Voo de Aquarela, ó, a estampa com seu composê. Essa estampa aqui mais escura, ela é a Folhagens Tropicais e esse é o composê. É a estampa Coqueiral e esse é o seu composê. Essa é a estampa Jardim Tropical e esse é o seu composê. Lembrando que você tem disponível, então, essas 5 estampas dentro do painel. Cada painel são 5 projetos e você pode adquirir também as estampas corridas, né? Somente a estampa principal ou somente o composê. Ou o composê, ou a estampa principal com o seu composê, tá? Para você poder fazer suas peças além do painel, tá? Então, vamos lá. Nessa aula eu vou te ensinar a Necessaire Flower, tá? Que tá no painel Colorida mais Catex. A Necessaire Flower maior e a Necessaire Flower menor, tá? Vou te ensinar como se faz uma e a mesma coisa para fazer a outra, tá? Elas são super fáceis de fazer. Uma Necessaire estilo trapézio, tá? Então, ela tem uma estampa aqui, outra estampa aqui e o composê sendo usado junto, tá? Então, são peças bem espaçosas, para você ver aqui na parte interna, tá? Então, essa aqui é a menor e eu vou te mostrar aqui, então, a maior, tá? Necessaire Flower maior. E ela bem espaçosa, né? Uma excelente opção para você vender aí para sua cliente as duas juntas, né? Para que ela possa fazer o uso aí das duas juntas, tá? Então, vamos lá para essa aula, vem comigo. Então, no nosso painel, tá? Tem também 2 tamanhos de necessaire, tá? O nome dessa necessaire é Necessaire Flower, tá? Tem o tamanho maior e o tamanho menor. Eu vou montar aqui com vocês, tá? O tamanho menor, que é a mesma coisa da montagem, tá? A mesma coisa que você vai fazer para montar uma, você vai montar a outra, tá? Eu vou precisar do estruturador, tá? Que eu cortei aqui mais ou menos o mesmo tamanho do molde. Eu vou usar nessa peça o TNT 120. Lembrando que esse material aqui é a sarja impermeável, tá? Então, eu vou usar o TNT 120, você pode usar o estruturador da sua preferência, tá? E vou usar como forro esse aqui, que é também sarja, tá? Lá da Catex também, uma sarja impermeável nessa cor marsala, tá? Vou precisar também, para o tamanho menor, tá? 35 centímetros de zíper de metro, um cursor e para os puxadores, 2 vezes de 6 centímetros de alça pronta, tá? Essa alça aqui que você... ela já está pronta para ser usada, né? Para fazer os tirantes, ou você pode fazer com tecido, né? Dobrar ao meio, dobrar novamente, costurar nas laterais e fazer esse tirante. Precisa de ser de 6 centímetros, tá? Aqui eu vou usar uma alça de largura de 2 centímetros, mas você pode usar mais larga se você preferir, tá? E a gente vai precisar também de 4 vezes de 15 centímetros, tá? Para os acabamentos que a gente vai fazer na parte interna da nossa Necessaire Flower, tá? As medidas para o tamanho maior, tá? De tudo isso que eu tô falando aqui para vocês é a mesma coisa, porém tem as medidas diferentes porque a peça é maior, tá? As medidas estão na descrição aqui do vídeo, tá? Para que você possa fazer a maior. Então, o passo a passo de como fazer o que você vai precisar é a mesma coisa para as duas, tá? Mas tem tamanhos diferentes porque a maior é maior, tá bom? Então, a gente vai começar aqui. Então, eu vou começar colando aqui essa parte. Então, eu vou começar colando essa parte aqui do molde, tá? No estruturador, tá? Eu vou colar com cola spray, tá? Eu vou colar com essa reposicionável, mas pode ser a permanente. Eu gosto da cola dessa marca, Tech Bond, tá? Então, eu vou ali fora, vou colar e volto então com o estruturador colado pra gente dar continuidade. Colei aqui o TNT, então, tá? Aqui na parte de trás e... você pode, relembrando, tá? Você pode usar o estruturador da sua preferência, ok? Eu vou cortar com o meu cortador circular, tá? Só essa parte reta aqui e aqui para que eu possa unir ao forro, para que eu possa cortar tudo junto, tá? Mas você pode cortar um, depois cortar o outro, tá? Fica a sua
escolha aí, tá bom? Então, eu vou cortar aqui essa parte para facilitar. Então, eu já corto aqui o estruturador, material principal, que aí eu vou cortar. Ou você pode já unir, cortar tudo de uma vez, tá? Pronto. Agora eu vou pegar o meu forro, vou colocar aqui atrás, tá? Posicionar. Prender. Essa forma que eu tô explicando aqui, de colar, de prender, tá? E cortar, você pode fazer do jeito que você achar melhor, tá? Isso aqui é uma indicação, mas você pode fazer do jeito que você preferir, ok? Vou prender aqui. E vou prender aqui. Aqui, ó, eu já vou aproveitar aqui com meu cortador circular e vou cortar aqui também, tá? O forro. Pronto. Vou prender aqui e vou começar a cortar, tá? Porque aí eu corto material principal, estruturador e forro, tudo junto. Vou colocar aqui assim, ó, e vou cortar com o meu cortador circular, tá? E aqui. Prontinho. Agora, eu vou cortar essa parte aqui, os recortes internos aqui, tá? Então, material principal, estruturador e forro, tudo junto sendo cortado de uma vez só. E quando você for fazer, né, porque você vai ter disponível aí para você, né, comprando o painel, o projeto da maior também, né? Você vai fazer a mesma coisa, tá? O mesmo processo. Facilita muito, né? Eu vejo assim uma facilidade quando você já tem impresso, porque toda a estampa ela já fica, ó, posicionada da forma certinha, né? Para deixar a sua peça mais bonita, né? Aqui e a última aqui. Então, cortei tudo, tá? Parte principal, vou tirar aqui os prendedores. Essa aqui, ó, é a parte que vai ficar na frente, tá? A parte onde tem as araras, tá? Então, parte principal, estruturador e forro cortado, tá? E agora a gente vai pra máquina pra gente dar início à costura. Então, tô aqui na máquina de costura. Eu falei que eu ia costurar a menor, né? Mas eu vou costurar aqui com vocês a maior, tá? Então, tudo que a gente vai fazer na maior, a gente vai fazer na menor do mesmo jeito, é a mesma coisa, tá? Então, a gente cortou parte principal, estruturador e o forro, né? Então, aqui, o forro, ok? E agora a gente vai começar a montar, é super fácil. Para a peça maior, a gente vai precisar de 45 centímetros, tá? Para a menor, a gente vai precisar de 35 centímetros. Eu vou começar costurando o zíper aqui, ó, na parte de cima, tá? Essa aqui é a parte da frente, eu coloquei até a minha etiqueta aqui, uma etiqueta de metal lá da Kikabud, tá?
que é a minha parceira de etiqueta. Vou colocar o zíper de frente aqui e prender. Distribui aí o zíper mais ou menos no centro. Prende. E vou pegar o forro, tá? Então, frente do forro com a frente do forro. Esse tecido aqui, que é uma sarja também impermeável lá da Catex, ele é um tecido liso que tanto faz o lado que você usar, tá? Então, eu vou colocar de frente aqui com o outro tecido, né? Se você estiver usando algum que normalmente a gente usa um lado que tem que ter o lado da frente, né? Então, de frente, prende o seu forro. E vamos costurar. Bem certinho, todos os materiais paralelos. Cuidado para você deixar sem costurar alguma coisa. E também um outro cuidado é você não deixar tracionar muito para frente o que tá em cima, ou seja, o forro. Porque aí quando chega lá no final, o forro tá sobrando, tá? E não é para sobrar que a gente cortou igual. E retrocesso aqui no final. Eu vou tirar o outro lado do zíper aqui, tá? Eu não vou virar pra parte da frente ainda não, tá? Eu vou primeiro costurar o zíper e depois eu viro. Então, eu tirei aqui o outro lado do zíper, tá? Você pode destacar quando você for começar. Vou colocar aqui do outro lado. Então, frente do zíper, distribuído aqui mais ou menos no centro, com a frente. A mesma coisa, tá? O outro lado do zíper. Vou prender. E vou colocar o forro por cima e vou costurar. Aqui por cima, e vou começar a costurar, tá? Então, ó, deixa paralelo bem certinho aqui e costura. Lembrando de costurar todos os materiais, tá? Retrocesso no começo e costura. Retrocesso. Prontinho, costuramos. Agora a gente vira para a parte da frente. Prontinho, ajeita bem. Puxa o forro pro lugar dele. Agora, a gente vai rebater somente aqui, ó, a costura que a gente fez, tá? De um lado e do outro. Rebate a costura. Prontinho. Do outro lado, ajeita também. Rebate aqui a costura do outro lado. Prontinho. Agora, a gente vai fazer o seguinte, vamos passar o cursor, tá? Eu vou passar somente um cursor aqui. Passar o cursor. Essa aqui é a minha parte da frente. Se você quiser escolher essa estampa aqui, tá? Ou outra estampa, né? Porque como eu falei lá no começo, né? Você vai ter disponível as 5 estampas, tá? Você pode escolher qualquer um dos lados, tá? Vai ficar super bonito para ser a parte da frente. Como eu já coloquei a minha etiqueta, eu escolhi essa parte aqui das araras, tá? Então essa aqui é a parte da frente. Eu vou passar o cursor. Eu vou passar o cursor. Então, essa aqui é a minha parte da frente. Eu vou colocar, ó, virado pro forro, tá? E o meu cursor, ele vai entrar da minha direita, fechando para a minha esquerda. Eu vou passar o meu cursor uma vez e depois eu vou passar novamente. Então, eu vou deixar aqui, ó, pro lado do forro, tá?
E aqui, ó, como tem essas abinhas aqui, é bem fácil da gente conseguir posicionar assim para passar o cursor, tá? Sem precisar colocar para frente, depois virar e tudo mais, tá? Dá muito trabalho. Posicionar aqui, ó, bem certinhas, duas partes, e vou cortar essa sobra aqui do zíper, tá? E vou selar. Se você preferir, você pode cortar um pedacinho dos dentinhos do zíper, tá? Tem bastante sobra aqui que dá tranquilo para fazer isso. Então, a gente vai passar o cursor uma vez e passar novamente, deixar ele bem no centro da peça, tá? Ó, cortar aqui essa linha. Ficou, ó, bem certinho, tá vendo? Tem que ficar bem certinho. Ficou, ó, bem certinho, tá? Tem que ficar bem certinho. Então, passei o cursor e do outro lado também, ó. Tem que ficar bem certinho, ok? Então, passei o cursor e vai passar novamente. Então, a minha frente é essa aqui. Vou entrar pela direita e fechar na esquerda. Passar o meu cursor aqui novamente. E vou deixar aqui no meio o cursor, tá? E agora, a gente vai pegar e vai separar aqui, ó, a parte principal do forro. Você vai virar a parte principal para um lado, o forro para o outro lado. Puxa e vira. Prontinho. Agora, a gente vai pegar os tirantes, tá? 2 tirantes aqui. De 6 centímetros, tá? Esses tirantes. Pode fazer maior se você quiser. Eu tô usando aqui também mais larga. Eu tô usando aqui uma alça de 2 centímetros de largura, tá? Ó, 2 centímetros de largura. Mas você pode usar a alça que você preferir, tá? Você pode fazer o seu próprio tirante, né? Você pode usar a largura que você preferir. Você pode fazer seu próprio tirante com tecido, né? É só dobrar em 4 e costurar nas laterais, tá? E aqui 6 centímetros. E se você quiser fazer um tirante maior também que 6 centímetros, vocês vão ver como é que esse vai ficar. Se você quiser fazer maior também, pode. Se você quiser colocar uma alça de mão também pode, tá? Eu não vou colocar aqui, mas você pode, tá? Eu vou marcar aqui na ponta desses tirantes meio centímetro, tá? De um e do outro. Não é de um lado e do outro, não. É só na pontinha de um e do outro. Pronto. Agora eu vou costurar esse tirante aqui no meu zíper, tá? Dobro ao meio e esse meio centímetro vai ficar pra fora, tá? Bem na marcação aqui, ó, dessa parte aqui lateral, bem no centro. Vou costurar. Cuidado aí com o forro, tá? Bota o forro pra baixo aqui. Bem no centro, costura. Então, meio centímetro desse tirante pra fora. Pronto, ó, meio centímetro do tirante pra fora, tá vendo? Bem na marcação. De um lado e do outro. Dobra. Puxa o forro, lembra de puxar o forro, tá? Meio centímetro e costura. Bem no centro. Ó, meio centímetro bem na marcação, ó. Meio centímetro pra fora. Agora, a gente vai cortar o zíper, tá? Vou cortar do mesmo tamanho aqui que eu deixei a alça, tá? E vou selar essas pontas, tá? Vou selar a ponta do zíper. Pronto. Agora, você vai fazer o seguinte, você vai juntar, ó, parte da frente com a frente, aqui, pra costurar tudo junto, tá? Vou prender. Frente com frente. E agora, o forro, frente com frente também. Ó, forro frente com frente. Tudo se encaixa bem certinho, tá? Se você tiver cortado tudo bem certinho, se encaixa bem certinho. E vou passar uma costura aqui com a margem de 0,5, tá? Então, a margem aqui de costura é 0,5. Ó, daqui pra cá, pra onde bate a sua agulha, tem que dar 0,5. Essa é a margem de costura dessa peça.
Vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Vou colocar parte principal, deixa eu tirar essa linha aqui. Parte principal, ó, frente com frente, vou prender. Frente com frente. Vou prender. Frente com frente, prendo. Agora, o forro, frente com frente. Ajeita bem. Frente com frente. E costura. Retrocesso no começo, retrocesso no final, tá? Então, ó, finalizado assim, ok? Agora, a gente vai virar para a parte da frente, tá? Por um desses espaços que você deixou aberto aqui no forro, tá? Deixou os 4 abertos aqui, né? A gente vai desvirar, tá? É possível fazer um acabamento embutido aqui. Só que não fica legal para desvirar lá no final, tá? Não fica legal para desvirar lá no final com o espaço que fica, tá? Então, vou desvirar. Desvira, desvira. Depois, esse amassado, tá? Só de você ir mexendo, ele some. O que que eu faço? Eu normalmente não passo, tá? Peça nenhuma para desamassar. Eu coloco algumas coisas dentro e ela desamassa sozinha. Então, eu virei aqui, tá? Agora eu vou abrir esse zíper, a gente tá com o lado do forro pra frente, né? Aqui, ó, a gente vai começar a costurar. Se você quiser, você pode primeiro, ó, unir a parte principal ao forro, tá? Ou você pode fazer como eu vou fazer, tá? Então, se você quiser unir, costurar tudo, ajeita aqui e costura os 4 lados. Se não, é só você, ó, juntar aqui bem certinho, tá? Bem certinho aqui, com o forro junto, tá? E vai prendendo pra facilitar pra você costurar, tá? Ajeita bem. Prende. Ó, deixa eu cortar essa linha que sobrou aqui. Ó, ele se encaixa perfeitamente, tá? Ó, tá vendo? Prendeu, prendeu, prendeu. Então, primeiro eu vou passar uma costura, depois eu passo o acabamento, tá? Ó, prendi tudo, ó. E agora eu vou costurar, tá? Com a margem de 0,5 mesmo. Vou costurar, porque depois eu vou passar o acabamento. Porque eu quero ver bem certinho, tá? Quero ter bastante cuidado. Então, ó, costurei, beleza? Então, com o forro tudo junto, bem certinho. Então, eu vou fazer isso em todas as partes, tá? Vou juntar aqui, ó. Vou juntar bem certinho e vou ir prendendo, tá? Ó, vou prendendo. Prendo. Frente com frente, prendo. E prendo. Tem que estar sempre de olho se o forro tá no lugar certo, se você vai costurar o forro junto, tá? Então, sempre observando se o forro tá bem certinho, tá? Então, ó, ajeitei, prendi tudo, tá? E vou passar a costura. Retrocesso. E retrocesso, ó. Tudo certinho, ó. Com forro costurado, tudo bem certinho, tá? Vou fazer essa costura nas 4 partes aqui, tá? E volto com tudo fechado, tá? Para que a gente possa dar a conclusão aqui dessa necessaire, tá bom? Necessaire flap. Então, costurei as 4 partes, tá? E eu vou virar para a parte da frente para eu confirmar se tá tudo certo antes de costurar o meu viés, tá? O acabamento que você for costurar. Eu vou costurar os acabamentos. Então, viro aqui para a parte da frente. Já ajeito aqui, vejo se tem alguma coisa que não ficou bem costurada, tá? Por isso que você tem que unir daquele jeito lá bem certinho que eu expliquei, tá? Para não dar nenhum problema. Então, ó, tô olhando aqui. O meu tá todo bem certinho. Tá bom? Então, olha bem se tá tudo certo.
Porque para corrigir depois que já fechou o acabamento, é mais difícil, né? Ó, tá tudo bem certinho, beleza. Agora eu vou virar para a parte interna e vou costurar os acabamentos, tá? Então, eu vou costurar um acabamento com desse próprio material aqui, tá? Eu não fiz viés desse material, eu cortei ele na largura do tecido, tá? Na largura da sarja, ok? 4 vezes de 18 centímetros para a maior, 4 vezes de 15 centímetros para a menor, tá? Então, vou costurar esse acabamento. Então, eu vou costurar desse lado e rebater do outro lado. Então, eu vou deixar uma ponta pra fora aqui, tá? E costurar e deixar uma ponta pra fora lá do outro lado, tá? Ó, uma ponta, tá vendo? Vou colocar bem paralelo aqui pra costurar com a margem 0,5, que foi a mesma margem que eu costurei. Ó, o paralelo. Aqui, ó, tem uma curva e você continua costurando paralelo, tá? Então, ó, vai ficar assim, vou mostrar aqui do outro lado. Uma sobra de um lado e outra sobra do outro lado, né? E agora, eu vou virar aqui para esse outro lado, ó, ficou ok aqui. Vou pegar essa ponta, vou dobrar para dentro, dobrar essa ponta aqui e colocar e vou cobrir. Deixa eu mostrar novamente. Aqui até ficou uma ponta maior, eu vou cortar um pedacinho aqui, tá? Pronto. Ó, vou trazer o acabamento, o viés, o que você estiver usando, vou dobrar essa pontinha aqui um pouquinho para dentro e dobrar ela para cobrir aqui, ó. E vou dobrar essa ponta, ó, aqui e vou cobrir a costura, tá? Vou cobrir a costura. E vou prender com o prendedor. E vou fazendo isso, tá? Ó, dobro, cubro a costura e prendo com o prendedor. Beleza? Então, dobro, cubro a costura e prendo com o prendedor. Aqui nessa outra ponta, eu vou fazer igualzinho eu fiz do outro lado, tá? Dobro primeiro, ó, dobro, e depois, deixa eu tirar esse daqui, dobro, e depois dobro novamente, ó, e cubro a costura, tá? Pra ficar, ó, com esse acabamento aqui, ó, nas pontas, tá, ó? Esse acabamento bem legal, tá? E agora costura na pontinha, né? Já que você dobrou bem em cima da costura. E isso você vai fazer nas 4 costuras, tá? Nas 4 costuras que tem a Necessaire Flower, tá? Então, ó, vai ficar assim, tá? Vou costurar as outras costuras e volto. Finalizei, então, ó, os acabamentos, tá? Para esse projeto do painel Colorida Mais Catex, tá? Então, ajeita bem. Peça finalizada. O bom é que as estampas, né, elas já ficam bem encaixadas, né, com o painel, né? Então já fica assim uma beleza bem diferenciada, né? Porque as estampas elas ficam bem encaixadas, tipo as peças da Farm, né? As peças da Farm, as estampas elas já foram feitas para aquela peça, estão sempre bem encaixadas, tá? Então essa aqui é a parte da frente, né, do tamanho maior. Deixa eu terminar de ajeitar aqui. Se você achar que ficou amassada, tá? Você coloca alguma coisa dentro, ou passa, tá? Para que ela possa desamassar. E lembrando que também dá para colocar uma alcinha de mão aqui na sua peça, tá? O ideal para alcinha de mão é colocar ela do lado onde o cursor fecha. Olha que coisa mais linda que ficou. Essa aqui é a maior, né? E vou te mostrar aqui a menor, como ficou lindinha também, ó. Todos os detalhes, né, as estampas, o encaixe perfeito desse molde, né, ficou bem bonito, eu gostei muito do resultado, né, e você tem a opção de usar, né, também na frente a outra estampa, tá? Lembrando que são 5 opções de estampas, tá? Para vocês lá no painel, né, da coleção Colorida Mais Catex. Então, gostei muito do resultado, ficou super linda, né, o resultado ficou maravilhoso. Ela por dentro, tá? Então é isso. E espero que vocês tenham gostado. Então, até a próxima.